Boa tarde. Então, cabe-me a mim hoje vir falar acerca dos desafios da neurodiversidade. E o primeiro grande desafio, efetivamente, é descrever o que é a neurodiversidade, ou definir neurodiversidade. Neurodiversidade é uma palavra muito grande para dizer uma coisa muito simples, que é neuro, cérebro, e diversidade, que é variabilidade. Portanto, a neurodiversidade diz respeito a toda a variabilidade neurocognitiva infinita dentro da população da Terra. Mas seria muito simples assim, e nós temos que entender a neurodiversidade e toda a terminologia que está à volta dela em todas as suas dimensões, ou seja, numa perspectiva multidimensional. Enquanto modelo de neurodiversidade, enquanto movimento de neurodiversidade, enquanto paradigma e explicarmos um bocadinho estas novas palavras que inundam as redes sociais, que é o ser neurodivergente e o ser neurotípico. Enquanto modelo, a neurodiversidade é apenas uma forma natural e saudável e importante da biodiversidade humana. É uma característica fundamental e vital da espécie humana, uma fonte crucial em termos de potencial evolutivo e criativo. Portanto, as grandes ideias da humanidade, os grandes inventos, não teriam existido de maneira nenhuma se não existisse a neurodiversidade. E pessoas que pensam um bocadinho fora da caixa. Segundo este modelo, todo o ser humano tem um sistema nervoso único, com uma combinação única com habilidades e necessidades. Este conceito de neurodiversidade refere-se a variações percebidas, observadas no funcionamento cognitivo, emocional e sensorial, diferindo da maioria da população, que é a do neurotipo predominante, mais conhecido como a população neurotípica da população neurodivergente. Portanto, neurodiversidade é um facto neutro, ou seja, não tem que efetivamente ser benigna, porque pode não ser, mas não se resume a uma crença, uma teoria ou uma posição política. Mas nós já ouvimos falar de pessoas que dizem que são pró-neurodiversidade, que apoiam a neurodiversidade ou que celebram a neurodiversidade. E isto aconteceu porque existiu uma ativista, nos anos 90, Judy Singer, que veio defender os direitos das pessoas com autismo, na inclusão e na aceitação, e esta palavra começou por ser usada no contexto das perturbações do espectro do autismo. Hoje em dia, ela é também utilizada com outras perturbações, como as perturbações da aprendizagem, a hiperatividade, e daí ver este movimento de celebração de neurodiversidade. Este movimento de neurodiversidade vem dizer e vem descrever a ideia que as pessoas experimentam e interagem com o mundo ao seu redor de muitas maneiras diferentes e que não há efetivamente uma maneira certa de pensar, de aprender ou de se comportar. E que as diferenças não devem ser vistas como déficits. E os defensores da neurodiversidade vêm denunciar um bocadinho o nosso papel de médicos, quando estamos a dizer que as perturbações de neurodesenvolvimento são déficits e que estamos a exigir uma intervenção médica para curá-los ou para corrigi-los. A visão, efetivamente, é de que os indivíduos devem receber apoio, sim, mas que honre, efetivamente, as formas autênticas da diversidade humana, da autoexpressão, de ser, em vez de um tratamento que os obriga a adotar ideias normativas de normalidade ou adequar a um ideal clínico. É claro que tudo isto nasce no paradigma. O paradigma da neurodiversidade acaba por ser controverso na própria defesa do autismo e das perturbações do neurodesenvolvimento, porque estamos aqui, efetivamente, a correr o risco de minimizar o sofrimento associado a algumas situações e efetivamente, a estar a aceitar situações e sintomas que os próprios muitas vezes gostariam de ver tratados, e por considerar efetivamente um espectro muito abrangente e que esta concepção devia efetivamente excluir aqueles cujo o funcionamento é mais severamente prejudicado. Assim, agora vamos falar dos verdadeiros desafios da neurodiversidade. E quando falamos dos verdadeiros desafios da neurodiversidade, temos que pensar numa perspectiva multidimensional. Na perspectiva da criança, na perspectiva das famílias, na perspectiva da escola e na perspectiva dos profissionais de saúde. Na perspectiva das crianças, o que temos que pensar é que é um desenvolvimento típico no ano 2022, depois de termos crianças sujeitas a confinamentos sucessivos, a isolamento social crescente,
expostas a um vírus que ainda não sabemos qual é o efeito a nível do seu neurodesenvolvimento, mas já temos alguma ideia da exposição do medo dos vírus, crianças que tiveram uma exposição e continuam a ter uma exposição excessiva às tecnologias, e ainda estamos para perceber de que forma é que as máscaras podem ter influência no desenvolvimento das crianças, e tudo isto é que pode criar patologia. E depois temos os pais efetivamente mais informados de sempre, mas também temos os pais mais desinformados. A internet está cheia de neuromitos e de desinformação. E depois temos pais cada vez mais sobrecarregados com o trabalho, com o stress, os problemas económicos e sociais que vieram de toda esta pandemia e da guerra agora na Europa, e de consequências que os desempregos e que a falta de dinheiro tem efetivamente a nível do desenvolvimento das crianças, e sabemos que tem. E depois temos a escola. Temos professores que têm cada vez mais acesso à informação, temos professores cada vez com mais formação em neurociências, mas também temos os professores hiperatentos aos sintomas, e que em vez de tentarem, antes de referenciar as crianças, tentar ajudar ou criar estratégia, tentam enviar para consultas e ter diagnósticos. E depois temos os neuromitos na educação. Neuromitos acerca das medicações, neuromitos acerca das terapêuticas e dos próprios diagnósticos. E depois, aqui estamos nós, os médicos, aqui os hospitais, os serviços de saúde. Estamos a assistir a uma referenciação crescente e mais precoce de crianças a consultas de especialidade. Efetivamente, esta referenciação crescente pode pôr em causa a qualidade e a própria resposta, e depois estamos aqui sujeitos a uma pressão de atribuição ou não atribuição de um rótulo diagnóstico, a pressão para o encaminhamento para terapias e a pressão para a medicalização ou para a não medicalização. E estamos aqui muitas vezes no limbo, ou seja, entre considerar aquilo que é uma neurodiversidade e aquilo que é a perturbação de neurodesenvolvimento, e a correr o risco ético e prático de estarmos a segmentar traços diagnósticos para um tratamento. E como o maior desafio para os profissionais de saúde são mesmo os neuromitos, e os neuromitos são os equívocos sobre o cérebro e o seu funcionamento, e eles são particularmente comuns em termos de perturbações de neurodesenvolvimento. Eu achei que seria interessante aqui trazer os neuromitos. Os neuromitos porquê? Porque eles importam, porque podem levar um estigma, porque tem influência se a criança recebe ou não um diagnóstico, e tem influência se a criança pode obter ajuda para melhorar os resultados da aprendizagem e a sua funcionalidade. E eu elegi aqui o top 10 dos neuromitos da pediatria do neurodesenvolvimento. Tem 10 minutos falar de cada um dos neuromitos. E o primeiro neuromito é que as perturbações do neurodesenvolvimento não existem. Elas não só existem, como são a doença crónica mais frequente em idade pediátrica. São um grupo de perturbações neurobiológicas, causas genéticas e ou ambientais que afetam a função cerebral e o desenvolvimento de uma criança. Podem afetar a cognição, a comunicação, a linguagem, a coordenação motora, a atenção, a socialização, o comportamento, a aprendizagem escolar e a autonomia. Elas podem ser divididas em perturbação de desenvolvimento intelectual, perturbação de espectro do autismo, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, perturbação de linguagem e perturbação de aprendizagem. E a regra não é estarem isoladas, elas muitas vezes coexistem umas com as outras, e a regra é mesmo a comorbilidade e não a existência delas como um só. O neuromito número 2 diz respeito aos diagnósticos. Fazer diagnósticos é rotular crianças e não tem qualquer interesse. Diagnósticos são diagnósticos e os diagnósticos são importantes. Nós não podemos utilizar os diagnósticos como rótulos. Faz alguma diferença dizer é uma criança com autismo de dizer que é uma criança autista. Aí estamos a rotular. Portanto, um diagnóstico formal é importante porque pode permitir o acesso a cuidados de saúde, a cuidados educativos, a benefícios sociais, pode ser uma explicação diagnóstica para ajudar o indivíduo e a família a entender melhor as suas diferenças e a permitir muitas vezes ligações com a comunidade, e as perturbações do neurodesenvolvimento também podem estar associadas a outros problemas de saúde, que requerem acompanhamento ou tratamento extra. É importante, efetivamente, que todas as pessoas que precisam e desejam apoios comportamentais ou intervenções para promover a comunicação, as habilidades sociais e académicas, tenham acesso a esses serviços.
O neurómito número 3 é aquele que diz que crianças que não falam aos 2 anos é perfeitamente normal, é preguiça e não tem problema nenhum. Pronto. Realmente a linguagem é a área de desenvolvimento com maior variabilidade no espectro de normalidade. Existem crianças que são falantes tardias, são cerca de 70% a 80% das crianças, nós sabemos que vão atingir os pares por volta da idade escolar, mas 20%, 30% não vão. Essas são as crianças que vão configurar a perturbação de desenvolvimento da linguagem e que podem ter mais tarde dificuldades a nível da socialização, a nível dos pares e da própria aprendizagem escolar a nível da leitura. Portanto, e, além disso, nestas crianças que não falam, há algumas crianças que têm outras perturbações de desenvolvimento que ainda não foram diagnosticadas, nomeadamente perturbações do espectro do autismo e atrasos globais de desenvolvimento. Também pode sinalizar outros problemas subjacentes que podem ser difíceis de detectar, nomeadamente um déficit auditivo. Portanto, estas crianças devem ser observadas. O neurómito número 4 é que a PHDA, ou a famosa perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, é resultante de uma má parentalidade. Não é verdade. O facto é que a PHDA, o problema, está enraizado na química cerebral, não está enraizado na disciplina. Se uma criança se distrai ou sai do assento numa aula, não é efetivamente porque ele não foi ensinado a ter esses comportamentos e que os comportamentos estão errados, é porque ele não pode controlar os seus impulsos. A parentalidade excessivamente rigorosa nestes casos até pode envolver o punir uma criança e pôr coisas que ele não pode controlar, pode realmente piorar os sintomas numa perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, nestas crianças muitas vezes é importante intervenções medicamentosas e comportamentais. O neurómito número 5 diz que é possível diagnosticar o autismo através de uma análise ou uma ressonância magnética. Não é verdade. O diagnóstico do autismo é exclusivamente clínico. Não há exames laboratoriais ou de imagem que confirmam ou excluam. É baseado na avaliação das manifestações precoces de atraso ou desvios nas aquisições do neurodesenvolvimento e é evidente na maioria dos casos antes dos 2 anos de idade. Atualmente, em cerca de 20% a 40% dos casos de crianças com perturbações de espectro de autismo, é possível identificar uma causa genética conhecida e isso pode ser identificado através de testes genéticos. No entanto, na maioria dos casos com perturbações de espectro do autismo, não há sinais clínicos que indiquem uma alteração genética específica, mas efetivamente a perturbação de espectro do autismo pode ser uma parte de sintomas de uma série de doenças genéticas ou mais raramente metabólicas. O neurómito número 6 diz que crianças que alinham objetos, que andam em bicos de pés ou que fazem estereotipias com as mãos têm autismo. Pronto. Ter um sintoma não é igual a ter uma doença. É preciso uma constelação de sintomas e, além da constelação de sintomas, é preciso que haja disfunção. Pronto. Para ter uma perturbação do espectro do autismo, temos que ter uma tríade, uma presença simultânea de uma tríade ou grupo de sintomas. Um déficit de interação social, um déficit de comunicação e um déficit de imaginação ou capacidade simbólica. E depois aí estão os ditos de interesse e atividades repetidas e estereotipadas. A forma e a intensidade de cada uma destas áreas de dificuldade expressam resultam numa imensa variabilidade dentro do diagnóstico. Portanto, nem todas as crianças são iguais. E os sintomas expressam-se de forma diversa, tornando-se necessária uma observação cuidada para identificar as necessidades e as potencialidades. Portanto, não é porque uma criança faz estereotipias que tem autismo. Neurómito número 7. O uso prolongado de medicamentos estimulantes para a hiperatividade e déficit de atenção leva ao aumento do vício, por exemplo, drogas, álcool, na idade adulta. Pronto. Mais um mito. É verdade que adolescentes e adultos com PHDA são mais propensos do que os seus pares neurotípicos a experimentar ou abusar de substâncias, mas em estudos longitudinais feitos já está mais provado, não é pelo facto de terem feito medicação que isso vai aumentar o risco. E este teste está provado que quem faz medicação tem menos risco de se expor aos perigos. De qualquer forma, os medicamentos usados na PHDA têm-se mostrado seguros e são eficazes e utilizados há mais de 50 anos. Estes medicamentos não curam, mas são altamente eficazes no controle de sintomas da doença e são a sua primeira linha de tratamento.
O neurómito número 8 é que a dislexia é causada por problemas visuais e que está indicada a utilização de lentes prismáticas como tratamento. Este neurómito provavelmente evoluiu de uma descrição original de que a dislexia era uma cegueira de palavras, mas efetivamente o problema não está aí. As dificuldades na aprendizagem implicam efetivamente o rastreio de visão e audição. Os problemas visuais podem coexistir e deve ser feito esse rastreio, mas não é por causa de nenhum problema visual e as lentes prismáticas não se preconizam neste tipo de perturbações. O neurómito número 9 é que ver programas educativos com DVDs ou aplicações em smartphones ou tablets promovem a linguagem. É verdade que a nossa capacidade de aprender uma língua é parcialmente inata, mas também é parcialmente aprendida. Nós somos todos projetados para aprender uma língua, no entanto, nós precisamos de bons modelos para aprender, precisamos de interação com as outras pessoas e com o meio ambiente. As conversas, a interação humana, a brincadeira são as formas mais eficazes de desenvolver linguagem e comunicação. E hoje em dia existem estudos que provam que a aquisição e o desenvolvimento da linguagem e da fala associada ao consumo passivo de ecrãs pode ficar seriamente comprometidos. E assim como toda a empatia e o desejo de comunicar. O neurómito número 10 tem a ver com a cura do autismo. O autismo pode ser curado. E atualmente não há cura para o autismo. A intervenção do autismo é essencialmente psicoeducacional e deve-se recorrer a estratégias comportamentais, modelos de intervenção precoce e terapias diretas e estruturadas, como terapia ocupacional, psicomotricidade, apoio de terapia da fala. A terapêutica com fármacos é utilizada exclusivamente nas comorbilidades e nos problemas comportamentais, de acordo com a situação clínica e com o contexto individual. E é muito importante não haver um encorajamento e haver o esclarecimento das pessoas de que são terapêuticas e terapias que estejam cientificamente validadas e não deixar os pais entrarem em loucuras e endividarem-se muitas vezes para terapias que não têm qualquer validade clínica e que não terão qualquer utilidade. Para terminar, apenas dizer que efetivamente não há cérebros perfeitos, há cérebros quase perfeitos. Há cérebros que funcionam dentro do que é típico, há cérebros atípicos em que alguns são geniais, há cérebros atípicos que não são geniais, mas que funcionam e são importantes para a diversidade. Muitas vezes existe uma zona cinzenta num espectro muito vasto, uma dificuldade imensa em limitar o que é normal e patológico, ou uma dúvida se um diagnóstico ou uma intervenção numa situação ligeira poderá beneficiar ou prejudicar uma criança. Existem cérebros típicos e atípicos que precisam de apoio para que serem funcionais, ou para se aproximarem o mais possível da funcionalidade, e mais importante do que isso, da felicidade. Portanto, o estigma, a falta de consciencialização e as barreiras físicas por ausência de infraestruturas adequadas podem causar exclusão de pessoas neurodiversas. Compreender e abraçar a neurodiversidade em comunidades, em escolas, em instituições de saúde e locais de trabalho é fundamental para melhorar a inclusão. Criar um ambiente propício à aceitação da neurodiversidade, reconheça e enfatize os pontos fortes e talentos individuais, é tão importante como fornecer apoio às suas diferenças e necessidades. E o que é que todos nós podemos fazer para ajudar as crianças neurodiversas a serem mais felizes? Em primeiro que tudo, aceitá-las, incluí-las, o nosso tempo e dar-lhes ferramentas para a vida. E, acima de tudo, amor. E um feliz dia da criança.